Hoje, para que o ouvinte então, possa ter uma ideia, hoje é proibido que as pessoas adquiram drogas, guardem drogas consigo, transportem drogas, consumam drogas e também que as pessoas plantem drogas para o seu próprio consumo. Então, se nós tivermos a liberação das drogas, essas atividades todas serão liberadas no Brasil, elas não serão mais proibidas, e nós temos experiências internacionais várias, mostrando que sempre que existe uma flexibilização nessas atividades relacionadas às drogas, aumenta-se, então, a disponibilidade das drogas na sociedade e, por consequência, ao aumento de consumo, aumento de casos de dependência química e de todas as consequências danosas para a sociedade. Muito bem, doutor Querino. Doutor Querino, para a gente poder explicar melhor para quem está nos ouvindo e para os internautas, qual é a questão, né? O que está em jogo se, por um acaso, essa descriminalização acontecer? Porque as pessoas falam, olha, descriminalizar não é o mesmo que legalizar, é diferente, mas o que se entende hoje é que a descriminalização, na verdade, é um primeiro passo, a porta, se abre a possibilidade de, de fato, existir uma próxima etapa, que seria a legalização das drogas? Na realidade, o que acaba acontecendo sempre, existem vários casos, vários países onde isso se deu, e, em geral, acontece num passo a passo essa situação. Então, em geral, se começa com a descriminalização e depois para a legalização das drogas. O fato é que, novamente, sempre que existe uma flexibilização das atividades relacionadas às drogas, como compra de drogas, armazenamento, transporte, porte, consumo, plantio, todas as sociedades que experimentaram essa situação acabaram tendo um aumento do consumo. Um aumento do consumo seguido de todas as consequências problemáticas dessa situação. É importante que fique claro aqui que, em que pese seja proibido, né, o consumo no Brasil, nesse que seja proibida a compra, armazenamento, se o indivíduo é flagrado, por exemplo, com droga no Brasil hoje, e ficar comprovado que isso é para consumo próprio, em que pese seja proibido, esse indivíduo não é preso. Então, essa é a primeira questão para ficar claro aqui, porque nós não estamos defendendo aqui que usuários, né, pessoas que estejam em uso de drogas, sejam presas, sejam penalizadas com prisão. Então, isso já não acontece com a lei atual. Então, se o artigo 28, que está sendo julgado agora, for considerado inconstitucional, não mudará nada em relação a essa questão. Isso é importante porque muitos grupos que advogam pela liberação das drogas no Brasil, pela descriminalização das drogas, dizem, de maneira completamente equivocada, que esse processo, por exemplo, de descriminalizar drogas no Brasil favoreceria um combate, um enfrentamento ao grande encarceramento que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e tem acontecido bastante no que diz respeito ao aprisionamento de pessoas com dependência química. É importante ficar claro aqui que o encarceramento de pessoas com dependência química vinha acontecendo sim no Brasil nos últimos anos, mas não por conta da lei, mas sim porque nós tínhamos serviços de saúde, um sistema, uma rede assistencial que não ofertava cuidados apropriados para as pessoas com dependência química. As pessoas, então, se fragilizavam, entravam em conflito com a lei, eram presas. Não era incomum a gente se deparar com situações, por exemplo, de pessoas com dependência química que não conseguiam tratamento apropriado, que, para conseguir droga no momento de grande fissura, por exemplo, furtava, roubava, muitas vezes entrava para o mundo do tráfico e acabavam, então, sendo presas. Mas não por conta da lei, que está sendo agora avaliada no Supremo, mas sim por conta de problemas importantes que nós tínhamos no nosso sistema de atenção às pessoas com dependência química. Então é importante ficar claro, enfim, porque a gente tem uma série de argumentos que são falaciosos, que não correspondem à realidade, que têm sido utilizados para sustentar esse argumento da necessidade da descriminalização. Mas, basicamente, se nós tivermos isso no Brasil, nós teremos fatalmente um aumento do consumo de drogas, um aumento de pessoas com dependência química
piorando ainda mais o cenário muito grave que nós temos tido no Brasil e que tem piorado ao longo desses últimos anos. Muito bom. Doutor Quirino, o senhor comentou anteriormente de que a desculpa ou a justificativa de descriminalizar para diminuir o encarceramento não se sustenta, né? Existem aqui algumas informações sobre o que pode acontecer com o aumento, com a descriminalização das drogas. Um aumento do uso das substâncias, o tráfico de drogas vai continuar, não existe essa história de que o tráfico vai sumir. Existe um aumento também nas taxas de homicídios e estupros. O encarceramento não está diretamente relacionado à questão das drogas ser ou não ser descriminalizada. As taxas de suicídio também podem aumentar, os acidentes automobilísticos, casos de transtornos mentais, gastos de sistema de saúde, violência doméstica, dependentes químicos em situação de rua, cracolândias, ou seja, aqueles espaços a céu aberto que as pessoas fazem uso, reprovação e evasão escolar, mortalidade, absenteísmo e afastamento do trabalho pelo INSS. Consequências terríveis para a nossa sociedade, né? Nós já temos as drogas lícitas, né, que é o álcool e o tabaco. Mais uma droga sendo descriminalizada e sendo talvez comercializada. Qual é o quadro que se vislumbra se isso acontecer? E não sei se essa pergunta já dá para emendar com alguma outra questão que o senhor queira falar. Isso é uma questão fundamental, Ivanildo. No Brasil nós temos um momento importante nos problemas sociais relacionados ao uso de drogas tanto lícitas quanto ilícitas. Mas aqui vale uma questão que eu julgo interessante para o nosso debate. No Brasil, por exemplo, nós temos uma prevalência muito maior das drogas lícitas, ou seja, daquelas que são permitidas, como álcool, tabaco, quando comparamos com as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack. Perfeito. E por que isso? Porque simplesmente essas primeiras drogas, aquelas que são permitidas, então, álcool, tabaco, elas têm um acesso mais fácil. As pessoas conseguem acessá-las, conseguem adquirir, conseguem utilizá-las de maneira mais fácil que as drogas ilícitas. Por conta disso, então, obviamente que a prevalência de uso, a prevalência de dependência e, por consequência, os problemas advindos da utilização dessas drogas é muito maior. Só para a gente ter uma ideia, a mortalidade decorrente do uso de drogas lícitas é 10 vezes maior do que a mortalidade decorrente do uso de drogas ilícitas. Isso por quê? Porque são drogas de mais fácil acesso. E se nós facilitarmos o acesso para hoje as drogas que são ilícitas, que são proibidas, fatalmente nós teremos uma facilitação do acesso a essas substâncias, com consequente aumento de consumo e de todos os problemas advindos disso. Então, isso é uma questão muito importante para que a gente entenda aqui. Você falou algumas questões que estão relacionadas à flexibilização de uso de drogas, né, e que acabou acontecendo em vários países. Então, por exemplo, a questão do narcotráfico. Então, esse também é uma outra argumentação que tem se utilizado, que a descriminalização das drogas poderia diminuir o narcotráfico. Aliás, é o contrário que acontece. Por quê? Porque, na verdade, você aumenta o mercado consumidor, você aumenta o número de pessoas utilizando as drogas e, obviamente, você vai ter uma piora do narcotráfico. Nós tivemos aqui num país vizinho nosso, né, o Uruguai, um processo ainda mais avançado de flexibilização de uso de drogas, que foi a legalização da maconha. E lá a gente está falando só da maconha. Aqui a gente está falando da descriminalização de todas as drogas no Brasil. Então, essa é uma questão importante, porque no Uruguai, por exemplo, quando houve o processo de legalização da maconha, o que acabou acontecendo foi um aumento do consumo da maconha e, por consequência, um aumento do narcotráfico. Aumento do narcotráfico e de toda a violência que vem junto com o tráfico de drogas. Por exemplo, só no primeiro semestre do ano de 2018, houve um aumento de 66% nas taxas de homicídios no Uruguai. Houve aumento também de outros crimes, por exemplo, aumento de furto à residência, aumento de roubo à mão armada. Isso para a gente entender que o tráfico de drogas e o homicídio aumentarão também caso a gente tenha a descriminalização das drogas no Brasil. É uma questão importante a gente falar sobre
sobre esse aspecto, porque no Brasil, por exemplo, hoje no governo federal nós estamos trabalhando com um programa chamado Programa Em Frente Brasil, um programa de enfrentamento à criminalidade violenta. Como todos sabem, só no primeiro semestre desse ano de 2019 nós conseguimos uma redução nas taxas de homicídio no Brasil de 23%. E vale a pena lembrar que nós tínhamos um problema importante com homicídio no Brasil. No ano de 2017, por exemplo, o Brasil fechou com mais de 63 mil homicídios. São números vergonhosos, inaceitáveis. De países em guerra, né? E parte importante desses homicídios relacionados ao cenário das drogas. Eu citei esse caso específico, né, dessa ação que o governo federal está fazendo, por meio do programa Em Frente Brasil, para mostrar que o enfrentamento à criminalidade violenta, no caso especificamente aqui ao homicídio, não passa pela descriminalização das drogas. Ou seja, nós estamos tendo aqui uma experiência concreta, uma experiência exitosa aqui no governo federal, conseguimos reduzir de maneira importante as taxas de homicídio no Brasil e sem descriminalizar drogas. Ou seja, nós temos problemas importantes, diga-se de passagem, no que diz respeito ao encarceramento no Brasil, nós temos problemas importantes no que diz respeito ao tráfico de drogas, à violência, mais especificamente à criminalidade violenta. Entretanto, é importante ficar bem claro aqui que os caminhos para que a gente enfrente esses problemas não passam pela descriminalização das drogas. A liberação das drogas no Brasil vai sim piorar esse cenário, como aconteceu em vários outros países do mundo. Doutor Quirino, o que nós poderíamos falar agora para o nosso ouvinte, né, a respeito dessa questão da descriminalização? Que pontos mais importantes devem ser ressaltados para que o pessoal tenha ciência, né, da importância e da relevância desse processo que está acontecendo agora? Eu gostaria de aproveitar esse momento, Ivanildo, para esclarecer alguns pontos que eu julgo que são importantes nesse momento. Uma coisa que sempre vem, né, em algumas discussões, em alguns eventos que eu tenho participado mais recentemente, tratando da questão da descriminalização das drogas pelo STF, agora nesse processo, é a questão do uso medicinal, né, o uso terapêutico de derivados da cannabis. Esse processo específico no STF não trata disso. Não, né? Então, é muito importante que fique claro que esse processo do STF não trata de um possível uso medicinal da cannabis ou de seus derivados. Aqui trata da descriminalização para o uso entorpecente das drogas. O uso recreativo, né? O uso recreativo das drogas. Então, essa é uma questão importante que muitas pessoas confundem e vêm perguntar, bom, esse momento, então, o STF está avaliando o possível uso terapêutico da maconha, da cannabis? Não, não é isso que está sendo colocado em pauta, mas sim a descriminalização para o uso entorpecente, para o uso recreativo e de todas as drogas. Então, uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente conversar aqui é que nós tivemos, neste ano, no dia 15 de maio, para ser mais preciso, a aprovação pelo Senado Federal da nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840. A Lei 13.840 foi aprovada em maio e publicada no dia 5 de junho deste ano também, de 2019. Essa é uma lei que acabou modificando a antiga Lei de Drogas, que é do ano de 2006. Então, é interessante porque, desde 2006, é que nós temos um entendimento em relação à questão da proibição de várias drogas no Brasil. E o Congresso Nacional acabou de decidir pela continuidade da proibição dessas substâncias no Brasil. Ou seja, houve um debate para aprovação dessa lei atual de drogas por mais de 9 anos no Congresso Nacional. Ou seja, com audiências públicas, com a discussão com toda a sociedade, com a visita de parlamentares a outros países para conhecer a realidade como outros países tratam a questão das drogas. Ou seja, houve um amadurecimento da sociedade que levou ao entendimento, então, dos parlamentares, que são os genuínos representantes do povo, de que as drogas deveriam continuar a ser proibidas no Brasil. Ou seja, não faz o menor sentido que o Supremo Tribunal Federal, que o STF, que não representa o povo, né, que foram colocados no STF, sabe-se lá como,
e decidir sobre uma questão dessa magnitude, dessa envergadura, e que vai afetar a vida de milhões de pessoas, que vai afetar a vida de toda a sociedade. Então, essa é uma questão importante, porque houve um entendimento da sociedade, houve um entendimento do Congresso, que representa a sociedade, de que essas drogas têm que ser proibidas. Foi o que foi dito aqui anteriormente, que nenhuma enquete, nenhuma pesquisa, nenhum levantamento feito com a população brasileira mostrou que a sociedade brasileira é a favor da liberação das drogas. Muito pelo contrário. Majoritariamente, a posição da sociedade brasileira é contrária à liberação das drogas. Eu penso que o doutor Quirino tocou um ponto fundamental. A Lei 11.343 de 2006, ela vigorou até este ano, até 2019. Foram 13 anos de lei das drogas, e lá em 2006 foi um grande avanço, justamente o quê? Não mais criminalizar o usuário, aquele dependente que fosse pego com a substância, se eram penalidades administrativas. Com a nova lei, ou seja, com a atualização da lei, manteve-se o artigo 28, né? Porque a questão toda está lá no artigo 28, onde se trata justamente dessas penalidades administrativas para a pessoa que faz o uso, ou faz o usuário dependente químico. O que falta, penso eu, né, doutor Quirino, na verdade, é a implementação de outras maneiras, de outras formas de atuar quando esses ilícitos acontecerem. Por exemplo, a justiça terapêutica, sendo mais bem trabalhada e melhor investida, poderia realizar as audiências de custódia com uma equipe multiprofissional e aí avaliar o caso dessas pessoas que seriam apreendidas portando, por exemplo, as drogas, e não pessoas que não estivessem cometendo outros atos ilícitos. Como que é possível avançarmos nisso, né, doutor? Informar, educar e mostrar para a população que, na verdade, o que nós precisamos é cada vez mais investir na saúde, no sistema público, nas redes de apoio, na justiça terapêutica, ampliar cada vez mais essas ações para que assim possamos, de fato, conseguir ter uma sociedade mais saudável. Eu dei um exemplo, quando a gente está falando sobre a questão do homicídio, mais especificamente, que hoje o governo federal tem uma ação específica voltada para a diminuição da criminalidade violenta no Brasil, especialmente focada na questão do homicídio, e já com resultados bastante exitosos, para mostrar para a gente que qualquer enfrentamento aos graves problemas sociais que nós temos relacionados ao cenário das drogas não passa pela descriminalização, ou seja, para cada frente de problema que nós temos nessa interface com as drogas, nós temos várias políticas públicas que podem e devem ser utilizadas para que nós possamos superar, minimizar os problemas graves que nós temos no Brasil, mas que não passa pela liberação das drogas. E essa situação específica, né, da descriminalização das drogas, sempre que isso acontece, sempre que esse debate volta à tona, começa a existir na população, e principalmente na população mais vulnerável, em geral entre os mais jovens, uma diminuição da percepção de risco das drogas. Ou seja, hoje não é incomum nós encontrarmos adolescentes, por exemplo, que acreditam que faz menos mal você fumar maconha do que você fumar um cigarro de tabaco. Por quê? Porque tem existido nos últimos anos no Brasil um grande movimento, né, colocando a maconha como sendo, por exemplo, a gente falando especificamente da maconha, né? E, novamente, a descriminalização aqui se refere a todas as drogas, mas focando especificamente na maconha, existe, né, um movimento no Brasil colocando a maconha como sendo uma erva natural, como sendo, muitas vezes, com possível ação terapêutica, ou seja, cada vez que essas falácias, esses argumentos que não têm respaldo qualquer na realidade, na ciência, nas evidências, começa a ser colocado para a sociedade, as pessoas começam a se confundir e achar que tudo bem usar drogas, que talvez não faça tanto mal assim. E no que diz respeito, por exemplo, à maconha, nós temos dados científicos, nós temos evidências robustas, mostrando que a maconha é um fator de risco importante para quadros psicóticos graves, como esquizofrenia, é um fator de risco para depressão, ansiedade, suicídio, mau desempenho escolar, evasão escolar, má performance no trabalho, aumento de absenteísmo, ou seja, nós temos uma série de problemas relacionados às drogas. E sempre que essa discussão vem, e principalmente agora, então, se
o STF decidir pela descriminalização das drogas, começa a passar para a sociedade a ideia de que usar drogas talvez não seja um problema tão grave, o que é um equívoco brutal. A desinformação, ela acaba ajudando a confundir na sociedade, como o Torquino está trazendo aqui hoje, o Daniel, o próprio Gabriel. Enquanto a sociedade está desinformada, a desinformação ela gera problemas, prejuízos na compreensão do que está acontecendo. A descriminalização da maconha, das drogas, não da maconha, de todas as drogas. Nossa, de todas as drogas? Sim, de todas as drogas. Facilitará o acesso às drogas, com isso o consumo e a dependência aumentarão. Né? O consumo de drogas lícitas, permitidas, como o álcool e tabaco, é muito maior quando comparado ao consumo de drogas ilícitas, como o Dr. Quirino já falou aqui hoje. Né? Então, as drogas ilícitas, maconha, cocaína e crack, hoje são menos consumidas em relação ao álcool e tabaco, porque não são permitidas. Então, quanto mais acesso as pessoas tiverem, e legalizando, descriminalizando, maior será o consumo. Ou seja, é uma questão proporcional. Teremos mais pessoas vivendo o problema da dependência química. Então, essas informações precisam chegar à população. E outra coisa, entidades extremamente conceituadas, como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, também são contrárias à descriminalização das drogas. Nós estamos falando sobre a questão da desinformação, e isso é muito importante. É importante que nós conversemos sobre isso com os ouvintes, porque quem acaba sendo o alvo principal, quem acaba sofrendo mais com o cenário das drogas, são as populações mais vulneráveis, as populações que acabam não tendo o discernimento apropriado e acabam se vulnerabilizando, e acabam entrando em contato com as drogas e sofrendo todos os problemas decorrentes disso. Então, basicamente, quem acaba sofrendo mais nesse cenário todo são as populações mais jovens e são as populações mais pobres. Né? Existem várias pesquisas mostrando que as populações mais pobres são aquelas que mais sofrem no cenário das drogas. Ou seja, se nós tivermos a liberação das drogas no Brasil com aumento do consumo, fatalmente esse aumento de consumo acontecerá sobre essas populações mais vulneráveis. E existem também vários estudos realizados em vários países do mundo mostrando que as drogas correspondem hoje como um fator importante de obstáculo ao desenvolvimento econômico e social de vários países. Ou seja, nós precisamos enfrentar esse problema de frente para que nós não pioremos ainda mais o cenário que nós temos aqui no país. Meu querido, a quem interessa essa descriminalização? Sem papas na língua ou com papas na língua? Essa é uma questão fundamental para que nós entendamos esse processo. Existem interesses econômicos, financeiros muito grandes nesse cenário. Parte considerável das entidades que hoje defendem, que hoje advogam pela liberação das drogas no Brasil, como, por exemplo, a Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Igarapé, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Só para falar do Instituto Igarapé, quem é uma das pessoas mais influentes do Igarapé é a Zabo, né? Isso. São entidades que recebem recursos importantes de uma organização chamada Open Society, que é de um multibilionário, hoje radicado nos Estados Unidos, George Soros, que tem um interesse muito grande nesse mercado das drogas. Ou seja, a gente precisa entender que aqui os grupos que advogam pela liberação das drogas no Brasil não estão interessados efetivamente na saúde da população. Esses grupos não estão interessados nas políticas de segurança pública, não estão interessados nas políticas de assistência social, de bem-estar social. Esses grupos são mantidos financeiramente e com recursos vultuosos de grupos financeiros que têm interesse na causa. Ou seja, a gente não pode desconsiderar essa questão para que a gente possa entender esse cenário. O George Soros, por meio da Open Society, não financia esses grupos só no Brasil, financia esses grupos em outros lugares do mundo.
Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa que foi realizada no programa assistencial do governo passado, aqui na Prefeitura de São Paulo, que era o programa de Braços Abertos, que foi financiado pela Open Society, um programa baseado em redução de danos, que foi um grande fiasco, que foi uma vergonha esse programa, que jogou no lixo milhões de reais do cofre público aqui do município de São Paulo. E aí vem a Open Society, coloca dinheiro para financiar uma pesquisa que foi conduzida com um método muito ruim, que não chegou a resultado nenhum, e que as pessoas ainda começaram a tentar se valer desses resultados pífios dessa pesquisa para tentar justificar o injustificável. Um programa péssimo, com resultados inaceitáveis em termos de política pública, e que teve, então, essa pesquisa para, enfim, justificar, validar esse programa desastroso que foi, irresponsável, que foi o de Braços Abertos, que foi patrocinado pela Open Society. Então, nós estamos diante de interesses financeiros muito grandes, internacionais, que querem vir para o Brasil e que não estão interessados no bem-estar da nossa população. Aqui a gente pode parafrasear o Leroy Fernandes, que tem uma frase que diz que desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Então, acho que essa frase define muito bem esses pseudo-idealistas, esses guerreiros sociais que ficam levantando bandeiras, mas que, na verdade, estão sendo movidos por interesses outros que não o bem-estar da nossa população. Eu gosto de usar uma frase do Dr. Zacarias, ele fala para mim sempre, cara, follow the money, siga o dinheiro, e eu costumo dizer que toda essa questão envolvendo a maconha no Brasil only business, apenas negócios. Eu queria aproveitar esse momento, eu estou de pleno acordo, assim, quando você fala que essa é uma marcha histórica. Eu não me lembro de a sociedade se organizar em torno do tema das drogas como está acontecendo agora, como está acontecendo nesse momento. E isso daí, como você mesmo disse, ocorreu em poucos dias. Ou seja, em poucos dias, nós conseguimos mobilizar o Brasil inteiro em torno desse tema. Ou seja, hoje nós temos marchas marcadas em todos os estados, em todas as capitais, incluindo o Distrito Federal, em vários municípios. Tenho certeza que programas como esse, Ivanildo, parabéns e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso. Programas como o seu ajudam a mobilizar as pessoas, né, para que nós tenhamos uma capilaridade maior, para que nós cheguemos realmente na maior quantidade de cidades, de povoados aqui no Brasil, para que a sociedade realmente se manifeste pressionando o STF a não cometer esse absurdo de liberar as drogas. E esse momento especial que estamos vivendo hoje vai ajudar sobremaneira, não tenho dúvidas disso, vai ajudar sobremaneira as pessoas que têm um problema de dependência química, as suas famílias, seus amigos, que muitas vezes têm dificuldade de lidar com a situação, muitas vezes têm vergonha, têm problemas para se abrirem, para buscarem ajuda. Então, quanto mais a gente consegue falar sobre o problema, quanto mais a gente consegue levar o problema para ser discutido na sociedade, quanto mais a gente tira das sombras, né, enfim, essas questões da escuridão, mais fácil fica das pessoas compreenderem que esse é um problema, como existem outros tantos na vida. Esse é um problema e que é importante que se peça ajuda, é importante que se vá atrás de uma solução para isso. É possível, né? A gente tem inúmeros exemplos de recuperação com sucesso, exitosa. Então, é importante que as pessoas que estão vivendo essa situação consigam entender que é possível sair dela, né? E é possível também, um movimento como esse, que a sociedade entenda que é muito importante investir na prevenção. É importante investir não só no cuidado, na recuperação de quem já tem um problema, mas também na prevenção. Então, quando a gente traz para o conjunto da sociedade essa discussão, quando a gente mobiliza a sociedade em torno desse tema, acho que ganhamos todos nós.